Olá, hoje no JBN nós vamos conferir o último episódio da nossa série especial Vida em Trânsito. O diretor técnico do Detran vai falar com a gente sobre a importância da conscientização no trânsito. E mesmo com a pandemia longe de acabar aqui no Brasil, em algumas regiões as escolas estão voltando às atividades com restrições. Vamos fazer um panorama sobre a situação no país. E no nosso comentário de hoje, um advogado vai falar sobre as regras do trabalho em home office. Você está trabalhando de casa? Então fique de olho. Um assunto bem sério, a pandemia do novo coronavírus e a necessidade do isolamento social tem contribuído para o aumento de casos de depressão em pessoas idosas. Nós preparamos uma entrevista com uma psicóloga que vai falar com a gente sobre os cuidados necessários. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Já estamos no ar para todo o Brasil. Obrigado pela sua companhia. E hoje a gente encerra a série Vida em Trânsito. O Brasil é um dos países que tem o trânsito mais perigoso em todo o planeta. Imprudência, falta de atenção, são vários os fatores que provocam os acidentes. Por isso, na reportagem final, o repórter Pedro Henrique Rabelo conversa com o diretor técnico do Detran em Goiás sobre a importância da conscientização enquanto estamos dirigindo. Vamos acompanhar. E é isso aí. Chegamos ao último dia dessa semana toda especial. Semana Nacional do Trânsito. Durante todos esses dias, nós debatemos e levamos até você assuntos importantes que têm a ver com o nosso trânsito, independente da cidade que você mora, no Brasil ou fora do Brasil. E hoje, no dia 25, no Dia Nacional do Trânsito, nós estamos aqui no Detran Goiás. O Isaac Silva, que é diretor técnico do Detran, ele é o nosso convidado justamente para a gente poder abordar isso. Sim. É um assunto importantíssimo e que cada vez mais a gente precisa conscientizar quem está dentro de um carro, não é, Isaac? Correto, Obrigado por falar conosco. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. É um dia que a gente tem que lembrar do quê? Do trânsito, da como fazer um trânsito que respeite as pessoas. E é difícil? Qual que é o principal desafio para o motorista? O principal motivo que a gente percebe em todos é a educação de trânsito. É lembrar o cidadão, o motorista, que ele deve respeitar, lembrar lá da salinha de aula, que ele depois que entra no veículo, se transforma, esquece de tudo e pensa que é imbatível, que pode tudo. Esse é o grande problema do cidadão. O Brasil aparece na 5ª colocação entre os países que mais morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito, ficando atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Os motivos muitas vezes são banais e acabam se tornando rotineiros, como trafegar em alta velocidade, ou então usar o celular enquanto dirige. E só com responsabilidade este cenário poderá ser mudado. Atualmente a tecnologia está sendo o vilão em todas as instâncias, principalmente no trânsito. Ou a pessoa está utilizando o smartphone dentro do carro como se estivesse normal, estivesse parado, estivesse num ambiente sem nenhum perigo, e esquece até mesmo onde que está. Ele esquece de que ele está dentro de um veículo que tem que ter atenção não só para ele, mas para terceiros, para crianças, para famílias que estão ali, e simplesmente começa a usar. Às vezes acontece até que o sinal abre e a pessoa fica lá parada, aguardando, e todo mundo buzinando, e a pessoa... Isso está acontecendo na prática. Então ele desliga totalmente do local onde que ele está, que ele esquece do trânsito. Em todos os anos, o Detran organiza ações para lembrar a Semana Nacional do Trânsito. Mas por conta do distanciamento social, em 2020 será diferente. O órgão está realizando campanhas e divulgando material pela internet. Quanto mais cortesia e educação nas ruas, mais teremos um trânsito ideal. Os pequenos gestos no dia a dia podem fazer muita diferença. É só a pessoa parar um pouquinho para pensar que por causa de um gesto dele, você perde um pai de família, você perde uma criança, você simplesmente acaba com a vida de alguém. Então é questão de segundos. Você pode até pensar, é uma coisa tão simples, eu ver uma mensagem que chegou aqui no trânsito, mas aí
consequentemente a pessoa que está atrás não viu, bateu no seu carro, te jogou numa faixa e você consequentemente atropela uma pessoa, até mata a pessoa. Então, um gesto que você pensa que é muito simples, que não vai acontecer nada, poderá sim acontecer. Então, tudo é possível. Acho que está na hora da pessoa. Então, o que está faltando é a pessoa lembrar que realmente que existe pelo menos a norma básica de atenção, pelo menos isso. E respeitar as pessoas, respeitar o próximo. Isaac, obrigado por essa participação. E eu acho que é essa a ideia, né? A Semana Nacional do Trânsito, e hoje, no caso, dia 25, Dia Nacional do Trânsito, eles servem para a gente ligar o sinal de alerta, né? Exato. É como a gente está ali na via e o semáforo deixa de ficar verde para ficar amarelo. Então, redobre a sua atenção. E essa semana é mais ou menos isso, né? Ela serve para isso. É como se fosse um lembrete. Pelo menos uma vez por ano, você tem que lembrar que existe outras pessoas, que existe normas, que existe... Tudo tem um porquê. O desenho da cidade, a sinalização, nada é por acaso. Tudo tem uma motivação. Então, se aquela naquela rua ali for 60 por hora, tem um motivo. Se ela for 40 também, se ela for 80, então assim por diante. Então vamos respeitar o trânsito para a gente ter uma vida mais, digamos assim, mais segura, né? É isso, esse foi o último episódio da nossa série Vida em Trânsito. Espero que você tenha gostado, né? Durante toda essa Semana Nacional do Trânsito, a gente falou sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Milhões de brasileiros estão trabalhando no regime de home office. Com tanta gente realizando as atividades de forma remota, surgiram as dúvidas a respeito das regras para o trabalho à distância. O que o empregado e o empregador podem ou não fazer? No nosso comentário de hoje, um advogado vai falar sobre isso. Veja só. O home office, ou tecnicamente conhecido como teletrabalho, foi regulamentado pela CLT a partir de 2017, com a chamada reforma trabalhista. Só então a CLT passou a contar com dispositivos específicos sobre esse trabalho remoto, esse trabalho à distância. E em razão disso, empregados e empregadores têm que se atentar a diversos pontos. Agora nós estamos vivendo um período de pandemia. Então, neste período de pandemia, é possível, por exemplo, a conversão do contrato de trabalho habitual, do contrato de trabalho ordinário, em que o empregado vai à empresa todos os dias, em um trabalho à distância, em um contrato de home office. Mas para isso é necessário que se faça um aditivo contratual escrito, com todas as previsões, e inclusive justificando que essa conversão, que essa mudança de modalidade se dá em razão da pandemia, para a segurança do funcionário e também para a segurança da empresa, né, e dos demais colegas de trabalho. Em um tempo normal, nós podemos fazer sim um contrato direto como home office, desde que haja as previsões no instrumento de contrato a ser formalizado, previsões de carga horária, de responsabilidade do funcionário quanto ao cumprimento dos descansos e dos intervalos, de responsabilidade do empregador quanto às atividades para que elas sejam compatíveis com aquela carga horária diária de trabalho, de responsabilidade do funcionário sobre eventuais equipamentos que ele vai levar para a empresa, se vai haver ou não reembolso, auxílio, ajuda de custo do empregador, da empresa, quanto à energia elétrica, à conta de internet, se for haver um auxílio mensal de valor, tem que especificar nesse contrato. Tudo isso tem que ser especificado no contrato. Para que o contrato de trabalho em uma situação normal seja de home office, há que se ter concordância das duas partes. Mas para que um contrato de trabalho volte para o regime presencial, basta o empregador não estar satisfeito com o trabalho à distância e fazer uma comunicação para o funcionário, dando-lhe um prazo para retorno, para retorno às atividades diretamente na empresa. Mesmo sendo um trabalho à distância, mesmo sendo um teletrabalho, sem controle formal de jornada, é direito de todo trabalhador e dever de todo empregador, toda empresa, o tempo, o período de desconexão do trabalho. Então, mesmo sendo um trabalho de home office, deve-se preservar os horários de comunicação com o funcionário, de ligação, de envio de mensagem, para que ele tenha esse direito à desconexão, sob pena de, em uma ação trabalhista, ser reconhecido, por exemplo, um adicional de sobreaviso, uma hora extra, ou algo nesse sentido, se comprovado que o funcionário se ativava além daqueles horários regulamentares e que era também demandado pelo empregador fora do horário contratual. Olha, infelizmente a pandemia no Brasil ainda está longe de ser superada.
Temos um longo caminho a percorrer até a volta à normalidade. Mas em alguns lugares do país, as atividades escolares começaram a ser retomadas com restrições. A Carol Matos vai conversar com a gente agora sobre isso. Carol, você consegue fazer um apanhado da situação aqui no Brasil? Boa noite. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. Olha só, aqui em Goiás, as escolas particulares entraram na justiça para conseguir o retorno das aulas presenciais em Goiânia. O governo do estado defende que a retomada das aulas deve acontecer só depois que a média de mortes por coronavírus diminuir, bem como a ocupação de leitos de Covid-19. Já em Minas Gerais, depois que o governo estadual autorizou a volta das aulas presenciais, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou o recolhimento do alvará de funcionamento de todas as unidades de ensino, por alegar falta de segurança para o retorno das atividades presenciais. No estado de São Paulo, o governador liberou a volta às aulas do ensino médio a partir de 7 de outubro e do fundamental a partir de 3 de novembro. Mas a adesão depende de cada prefeitura. Já em Santa Catarina, as aulas estão suspensas até pelo menos 13 de outubro. No Ceará, o ensino remoto será mantido como opção durante a volta às aulas. O retorno às atividades presenciais poderá ser expandido em escolas públicas e privadas de Fortaleza a partir do dia 1º de outubro. Por outro lado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a lei é clara e que estados e municípios têm autonomia para decidirem o que fazer e que o governo federal não vai interferir na decisão de reabrir ou não as escolas. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Isso aí, muito obrigado, Carol Matos, pela sua participação. A seguir, você vai conferir uma entrevista com uma psicóloga que vai falar com a gente sobre o aumento nos casos de depressão em pessoas idosas. É daqui a pouco. Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Nascemos para evangelizar. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como Jesus, devemos levar a mensagem do Pai Eterno onde quer que seja. Em casa, no trabalho, na universidade, no palco. Em todo lugar. Porque nós somos a luz do mundo. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, no próximo domingo, o missionário redentorista Padre João Paulo Santos toma posse como novo reitor do Santuário Basílica de Trindade. Para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida dele, o Pedro Henrique Rabelo preparou uma entrevista para a gente. Vamos ver. É isso, Wilker. É com muita alegria, que nós estamos aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, ao lado do Padre João Paulo Santos, que vai, no domingo, assumir a reitoria desse local. Padre, é muito bom ter o senhor aqui na TV Pai Eterno. Eu queria saber do senhor como foi receber esse convite. Então, Pedro, acho que é um sentimento misto. Primeiro, um sentimento de responsabilidade, e isso obviamente causa preocupação, medos e insegurança pela importância dessa missão, mas ao mesmo tempo um sentimento de alegria e de esperança por poder colaborar com a missão que os redentoristas já realizam há tantos anos, com muito amor e com muito carinho junto aos devotos do Divino Pai Eterno. Então esse misto de preocupação, mas também de alegria e esperança. Qual que é o sentimento de poder agora estar mais próximo do devoto do Divino Pai Eterno? Nós também, quando nos aproximamos dos peregrinos que vêm até esse santuário, nós renovamos também a nossa fé. Este contato direto com os romeiros nos causa esse sentimento de renovação da nossa fé também, porque também somos devotos e também somos peregrinos do Divino Pai Eterno. Então isso causa alegria na gente. O senhor estava no início do ano na Itália, tendo a oportunidade de estudar um pouco mais. Conta pra gente um pouco da trajetória sacerdotal do senhor. Então, eu este ano completo 11 anos de padre e nesses 11 anos praticamente eu estive mais ligado à formação dos missionários redentoristas nos seminários e também à dedicação no ensino universitário, no curso de teologia.
Por isso mesmo eu estive em Roma por um período, primeiro por 4 anos para fazer o mestrado e ultimamente estava fazendo o curso de preparação para o doutorado quando retornei agora para assumir esta missão. Então estive mais ligado como missão primária, formação dos novos redentoristas e o trabalho acadêmico nas universidades e, obviamente, colaborando naquelas paróquias onde eu morei. Qual que é a expectativa do senhor durante esse período, padre? A expectativa é que a gente continue levando adiante esta missão que me precede há 180 anos, nascido no seio de uma família, que depois chegaram aqui tantos missionários redentoristas que deram a sua vida por isso aqui, que juntamente com os outros missionários que compõem a comunidade que está responsável por este santuário, que possamos levar adiante este legado. Essa é a minha esperança, de modo simples, oferecendo aos romeiros um ambiente acolhedor, com a possibilidade de renovação da sua fé e que possam testemunhar a caridade. E a gente, obviamente, ao trabalhar com estes romeiros, que também nos sintamos renovados e comprometidos com este testemunho da caridade. Padre, uma curiosidade, o senhor é natural de qual cidade? Eu nasci em São João do Araguaia, no Pará, e terminei de crescer aqui em Trindade. Minha família atualmente mora aqui em Trindade. É um goiano já. Goiano, eu sou uma mistura. Meus pais são mineiros, nasci no Pará, terminei de crescer em Goiás. Para a gente poder encerrar esse bate-papo, queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os devotos que estão nos assistindo pela TV Pai Eterno. Creio que a mensagem não poderia ser outra a não ser esta. Nós vivemos tempos difíceis. E como manter a nossa fé em tempos difíceis? Tendo diante de nós os olhos fixos em Jesus Cristo. As dificuldades estão presentes, mas com Jesus nós não perdemos de vista a direção da nossa vida. Portanto, mantenhamos-nos unidos a Jesus, confiantes no amor do Pai Eterno, porque as dificuldades são relativizadas quando nós sentimos-nos acolhidos pelo amor do Pai Eterno. Obrigado, padre, e boa sorte. Eu que agradeço. Obrigado. Olha só, a pandemia do novo coronavírus e a necessidade do isolamento social têm contribuído para o aumento de casos de depressão em pessoas idosas. E esse é o assunto da entrevista que você acompanha a partir de agora. Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma doença que tem afetado cada vez mais pessoas, principalmente os idosos. Eu estou falando da depressão. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a psicóloga Soraya Oliveira, que vai conversar com a gente agora. Soraya, muito obrigada pela sua participação. Gostaria que você começasse falando esse sentimento de tristeza, sentimento de solidão que muitos de nós temos, principalmente os mais idosos. A partir de quando isso vira uma depressão? A questão da depressão, a pessoa começa a apresentar inicialmente, no início, uma tristeza profunda, primeiro por não entender a necessidade exata de estar em isolamento, tendo alvo que 30% dos idosos não cumpriram e não cumprem a regra como deve ser feita. Muitos vão à feira livre, vão ao supermercado, vão às padarias, panificadoras, eles não cumprem o isolamento exatamente não por desobediência, mas por medo da sensação de solidão e por medo de se deprimirem, porque todos os idosos têm medo da depressão. Primeiro, pela própria situação da vida em si, que a maioria deles já são aposentados, que ocasiona, às vezes, uma sensação de tristeza, de solidão, de angústia, de menos-valia, de ninho vazio, onde já tiveram aquelas casas cheias de netos, de filhos, de repente se verem sozinhos, com medo e com receio da doença. Então, quando você percebe, não podemos esquecer que também existem vários idosos que moram sozinhos, né? Não são só os idosos que têm familiares. Então, aqui eu vou abordar os idosos que moram só, e para esses idosos que moram sozinhos, é importante que os vizinhos, que as pessoas às vezes que moram no mesmo prédio ou mesmo condomínio, dê atenção a esses idosos, porque normalmente eles começam a ficarem mais quietos, eles começam a perder o apetite, já é um primeiro sinal de depressão, começam a ter alteração de humor,
maior grau de irritabilidade, sensação às vezes de menos-valia, pensamento às vezes suicida. Então, é poder observar com muita atenção que o paciente idoso ele é mais frágil a essa questão, não só devido à possibilidade, o risco do vírus, mas a questão mesmo do medo da morte pela própria idade e por medo da solidão. Então, ele tem a primeiro sinal é alteração de humor e perda do apetite. E as causas? Eu gostaria que você explicasse, porque você já citou algumas, né? A questão do isolamento, a questão de viver muito sozinho, mas a gente vê agora, nesse período de pandemia também, muitos idosos consumindo muitas notícias ruins, ficando muito tempo nas telas de celular, de computador, e nem sempre esse conteúdo é saudável. Existe uma causa física? Isso é genético, é hereditário ou não? Pode acontecer a qualquer momento? Nesse momento, diante da ansiedade, o qual essas pessoas idosas são acometidas pelo medo do vírus e pelo medo da morte, não é que seja uma questão só hereditária. Também existe uma questão hereditária quando a pessoa tem pessoas depressivas nos seus familiares, nos seus antepassados, na sua genética, a pessoa tem mais tendência, sim, a ter depressão. Mas o momento em si, é importante que as pessoas evitem de ficar ouvindo somente noticiários a respeito do Covid, ou de pessoas, de número de óbitos e tudo mais. Isso não vai levar a absolutamente nada, não vai acrescentar em nada. Vai fazer com que as pessoas fiquem mais depressivas, com receio, com ansiedade gerada por excesso de notícias. Então é importante que a pessoa assista televisão, leia, faça quebra-cabeça, faça palavra cruzada, faça coisas que ela possa distrair, use a internet, use o meio de comunicação a seu favor e não contra. Então essa questão da genética pesa sim, mas pode ser evitada através das atividades as quais ela irá escolher para fazer diariamente. Uma delas que eu proponho é não ficar definitivamente só assistindo notícias relacionadas às coisas ruins. Eu acho que tem tantas coisas, programações diferentes hoje em vários canais, né, principalmente com os canais fechados ou mesmo canal aberto, de várias programações que possam levar a paciente a pensar outras coisas, as pessoas a pensar, a refletir sobre coisas boas, coisas positivas, coisas que possam levar e trazer esperança. Soraya, uma vez diagnosticada a depressão, o tratamento é possível ser feito sem o uso de medicação? Como é que funciona? Sim, é possível sim, mas depende do grau da depressão, né? Se você pegar a depressão no início, é um processo psicoterápico, um paciente procurar uma psicóloga, uma psicóloga. Hoje nós temos vários profissionais que atendem online, então não é mais um problema, de alguma forma, ir até esse profissional. Às vezes a pessoa fica com medo, tem vários profissionais que atendem online. Então, pode-se atender, primeira coisa, procurar um profissional que saiba tratar a depressão. Tem pessoas que preferem procurar um psiquiatra a primeiro momento, mas normalmente a função do psiquiatra, a grande maioria, é também medicar. Então, o que se propõe o terapeuta, a princípio, é primeiro fazer algumas sessões de psicoterapia. Terapia comportamental cognitiva é extremamente indicada porque ela é mais rápida, ela trata mais diretamente o problema em si e aconselhar a pessoa a fazer várias atividades para que ela possa sair dessa sensação de menos-valia. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a vocês e que vocês tenham uma excelente semana e um período que vocês possam conviver com isso de forma mais tranquila, porque tudo isso irá passar, teremos daqui mais um tempo dias melhores, com perspectivas de a vacina nossa já está presente, que possamos realmente olharmos isso como uma forma de aprendizagem que nós temos para esse momento, para tornarmos melhores pessoas e pessoas que valorizam a vida e valorizam a respiração, o ar, tudo aquilo que temos de graça, e cuide você da sua saúde.
Obrigada. Um grande abraço a todos. Obrigada. Até Nós logo. conversamos com a psicóloga Soraya Oliveira sobre a depressão em idosos. E a principal mensagem que fica é essa, é você se comunicar e buscar sempre a ajuda, principalmente de um profissional. Até lá. Com certeza, é um assunto muito sério que precisa, sim, de toda a atenção. A gente finaliza aqui o JBN desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo fim de semana para você. Lembrando que segunda-feira eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você. Se cuide. Até lá.